No final de 1961, o clima político estava tenso devido ao golpe de 1960. A economia ia muito mal. O governo de coalizão de Nono enfrentava dificuldades para manter a harmonia partidária e a vontade militar nos bastidores. Em 1962, o risco de um novo golpe militar era constante, especialmente após sinais de integração do extinto Partido Democrático, o DP, e de seus membros à vida democrática turca. Na política turca sobre o Partido da Justiça, o sucessor ideológico do DP. Em abril a maio de 1962, houve rumores de conspirações dentro das Forças Armadas, especialmente por oficiais de patentes intermediárias, que queriam extirpar de cena todas as figuras do antigo DP da política turca. Em julho de 1962, um grupo de oficiais tentou organizar outro levante armado liderado pelo coronel Talat Ayedermi, mas o plano foi descoberto e abortado. Como resposta, o governo iniciou uma série de expurgos discretos dentro do exército para conter focos de rebelião. E Nono tinha dificuldade de aprovar reformas importantes, pois a polarização partidária crescia muito. E Nono conseguiu, porém, aprovar poucas reformas, como na criação do TRT, a Corporação Turca de Rádio e Televisão, que era a rede estatal de rádio e também o primeiro canal experimental de televisão na Turquia. Mas a economia do país seguia entre 1962 e 63 mal, se enfraquecendo ainda mais. A polarização política atingia os estudantes, pois os movimentos estudantis começaram a ganhar força, exigindo reformas educacionais e mais liberdade de expressão. Nisso, entre fevereiro a março de 1963, Aydemir, que já havia tentado um golpe em 62, tentou de novo em inícios de 63. Então, em 21 de fevereiro de 1963, ele inicia uma rebelião em Ankara. No entanto, as forças armadas não aderiram, pois ainda eram leais ao regime Nono Gurzel. Então a rebelião é suprimida e Aydemir foi preso junto aos seus seguidores. Mas de forma surpreendente, ele não foi condenado à morte, nem ele nem seus seguidores. Politicamente, o governo de coalizão de Inono começava a se desintegrar. Apesar disso, Inono consegue implantar um segundo plano quinquenal em 1963. Indústrias foram criadas nas grandes cidades, fazendo empregos serem criados. Nisso, cidades como Istambul e Ankara e Esmirna cresceriam em ritmo acelerado e desordenado, com migrações rurais para as cidades nos anos 60. Mas o parlamento continuava travado. Reformas em larga escala, como a reforma agrária, educacional e uma reestruturação na economia, se encontravam paradas. Protestos estudantis se tornaram frequentes e a polarização ideológica tomou forma em 1963, o que fazeria a Turquia arder nos anos 70. O que complicaria ainda mais a situação política de Nono foi a crise do Chipre, que estourou no final de 1963, quando o presidente do Chipre, Makarios III, que também era patriarca da Igreja Cipriota, revisou a Constituição de 1960, enfraquecendo os efeitos da minoria turca no Chipre. A Turquia reagiu com forte oposição a isso em 1964 e ameaçou uma intervenção militar para proteger os turcos cipriotas. Os Estados Unidos e a OTAN interviram diplomaticamente para evitar uma guerra entre dois integrantes da OTAN, a Turquia e a Grécia, que também ameaçou intervir caso a Turquia invadisse o Chipre. Em junho de 1964, a crise atingiu o ápice, quando a Turquia ameaçou oficialmente invadir o Chipre.
mas foi surpreendida por uma carta dita pelo presidente americano da época, Lyndon Johnson, enviada em 5 de junho, na qual ameaçou excluir a Turquia da OTAN e as deixar à mercê dos soviéticos ao norte, o que forçou a Turquia, em uma humilhação, recuar. Mas se iniciaria 10 anos de uma crise no Chipre que duraria até 1974. No início de 1965, ficava visível que o governo Inonu estava perdendo a coalizão no parlamento. Com a crise, os turcos buscaram relento no esporte. Na Liga Nacional, na primeira metade da década de 60, o Fenerbahçe e o Galatasaray dominaram o futebol nacional, e ambos, junto ao Beşiktaş, passaram a disputar a Copa dos Campeões Europeus, a atual Champions League, e a Taça das Feiras, a Liga Europa. Em 1961, o Fenerbahçe eliminou o Xarpar da Hungria, a primeira vitória de um time turco na Europa. Apesar disso, a Turquia não se classifica para a Copa do Mundo do Chile de 62, nem para a Eurocopa de 64. Em 1964, a TRT se tornou um canal oficial de televisão, mas ainda limitado a programas como noticiários, por exemplo. A Turquia obteve 4 medalhas das Olimpíadas de Tóquio em 1964, todas na luta livre. O governo Inonu investiu bastante no esporte para a propaganda. O cinema turco entrou na sua era de ouro, que iria até os anos 80, com 100 filmes por ano no país. O filme Suzyas, de 1963, ganhou o Urso de Ouro de Berlim, o primeiro prêmio internacional do sistema turco. O mandato de Inonu se encerraria com a vitória de Süleyman Demirel nas eleições de 10 de outubro de 1965, junto ao Partido da Justiça, de direita conservadora e pró-islâmica. A sua coalizão prometia a modernização do país. No início de 1966, Cemal Gürsel passou a enfrentar problemas de saúde e viria a renunciar do poder em março de 1966. Nisso, os militares forçaram a eleição do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o general Servet Sunay. Sunay manteve a política discreta e institucional, visando manter a ordem, tentando preservar a ordem institucional. Enquanto isso, Demirel prosseguia com seu programa de desenvolvimento econômico e reconciliação política. A polarização política entre grupos de esquerda e direita aumentaram entre 1966 a 67. Com manifestações estudantis, greves operárias e confrontos violentos se tornando frequentes em 67. Os movimentos estudantis, inspirados pelas ideias comunistas, ganhavam força e passaram a exigir reformas profundas no sistema educacional e na sociedade turca. Por outro lado, grupos de direita nacionalista reagiram com suas mobilizações próprias. No parlamento, Demirel encontrava resistência crescente para aprovar projetos importantes, enfrentando críticas tanto da esquerda quanto dos militares. A Turquia foi atingida pelos movimentos internacionais de 1968, que exigiam reformas sociais no Ocidente, com muita inspiração pelas ideias comunistas soviéticas. Os estudantes se radicalizaram na Turquia, articulando grupos de esquerdas e sindicalistas, e ao mesmo tempo a direita nacionalista respondeu com mobilizações próprias. O parlamento, amedrontado pelo movimento e pelo medo dos militares, ficou paralisado, incapaz de aprovar reformas significativas. Demirel, apesar disso, conseguiu aprovar o terceiro plano quinquenal em 1968 e continuaria até 1972.
e viria a migração massiva do povo para as cidades a partir de 1970, na qual 35% da população da Turquia era urbana. Apesar disso, a economia estava cada vez mais enfraquecida devido à inflação crescente. Internacionalmente, a longa turbulência no Chipre minou o prestígio internacional turco. As coisas piorariam dramaticamente em 1969, pois manifestações de esquerda passaram a resultar em confrontos armados com a polícia. Grupos de direita foram criados e foram conhecidos como os Lobos Cinzentos, e a violência política aumentou, o que preocupou o exército a partir de 1970, que via isso como uma ameaça à ordem pública. Nisso, o governo de Demirel, entre 1970 e 71, o governo de Demirel estava altamente fragilizado e enfrentava impasses políticos no parlamento, onde não conseguia formar coalizões sólidas nem aprovar medidas eficazes para a solução da crise. Então, em 12 de março de 1971, as Forças Armadas emitiram um golpe por memorando e forçou a renúncia de Demirel e a formação de um governo tecnocrata apoiado pelos militares. O governo tecnocrata implementou emendas repressivas rigorosas contra movimentos de esquerda, especialmente grupos estudantis e organizações armadas, prendendo líderes, fechando instituições consideradas subversivas e limitando liberdades políticas e de expressão. A repressão também atingiu setores da esquerda moderada e sindicalistas. Na economia, entre 1971 a 72, o governo tentou estabilizar a situação financeira do país, adotando políticas de austeridade e buscando apoio internacional para conter a inflação e reativar o crescimento. Nisso, a violência política diminuiu temporariamente em 1972 devido à repressão política do governo, mas a insatisfação social e a política aumentou, criando um ambiente de tensão latente. Devido a esse ambiente, o povo se refugiou no esporte. O Galatasaray foi dominante entre o fim da década de 1960 e início da década de 1970. Clubes do interior ganharam muita notoriedade, como o Göztepe, que chegou à semifinal da Taça das Feiras em 1968 a 69. O Fenerbahçe eliminou o Manchester City na temporada de 68 a 69 na Copa dos Campeões. O cinema estava no seu auge. Entre 1967 a 73, mais de 70 milhões de ingressos foram vendidos anualmente, num país com pouco mais de 35 milhões de habitantes na época. O mandato de Sunay terminou em 28 de março de 1973, cedendo o cargo a Fahri Korunturk, um almirante reformado da Marinha. Durante março a outubro de 73, o governo buscou restaurar gradualmente a normalidade civil democrática, promovendo a retomada das atividades políticas e a redução da restrição impostas durante 1971 a 73. Embora a influência militar permanecesse alta, em 14 de outubro de 1973 ocorreram eleições gerais. A vitória do CHP, liderada agora por Bülent Ecevit. Ecevit buscou políticas para o desenvolvimento econômico e a ampliação das liberdades civis. Porém, no ano de 1974, a Turquia viveu um dos seus mais decisivos anos da sua história. O governo liderado por Bülent Ecevit enfrentou uma crise na ilha do Chipre que durava há 10 anos, desde 1964, onde conflitos entre as comunidades gregas e turcas se intensificavam, culminando em um golpe de Estado apoiado pela Grécia em julho de 1974,
que pretendia anexar a ilha para a Grécia. Em resposta, o governo turco lançou a Operação Ática em 20 de julho de 1974, invadindo a ilha, ocupando o norte da ilha, estabelecendo a República do Chipre do Norte, uma divisão territorial que existe até hoje. O ato gerou tensões internacionais no Ocidente, com a Turquia enfrentando críticas e sanções de vários países, inclusive de aliados da OTAN, além de piorar as relações com a Grécia. A Operação Átila fortaleceu por alguns meses a popularidade do governo Ecevit, mas os embargos e as sanções logo dariam efeito na economia turca. Os Estados Unidos cortaram a ajuda militar à Turquia em relação ao uso de armamentos americanos. A crise emergente fez Ecevit perder o apoio do parlamento. Então, em novembro de 1974, Ecevit renunciou ao cargo, o que mergulhou o país em um caos político. Seguiu-se negociações extremas entre os partidos, e após meses de impasse, Süleyman Demirel, líder do Partido da Justiça, conseguiu formar um governo em março de 1975, numa coalizão entre partidos da direita e de orientação pró-islâmica, e retornou ao cargo de primeiro-ministro. A partir de 1975, a situação econômica também se deteriorou, com a inflação crescente, a escassez de produtos, crises cambiais e dependências de importação e exportação energéticas que foram cortadas devido às sanções. O governo Demirel tentou restaurar a autoridade do Estado. Grupos de esquerda, marxista, direita, ultranacionalista dos lobos cinzentos continuavam a se confrontar e a se matar em confrontos violentos nas ruas da Turquia. O governo tentou impor a ordem, mas sem sucesso. A crise seguiu para 1976. A violência política aumentou nas ruas e universidades. O ambiente era cada vez mais violento. Conflitos entre grupos de esquerda e direita se tornaram diários e comuns, com confrontos armados, inclusive dentro das universidades e dentro até de hospitais. O Estado se mostrou ineficaz. Entre 1976 para 77, a inflação alcançaria 50%. O governo Demirel, sem apoio do parlamento, começou a demonstrar sinais de queda. Reformas eram travadas no parlamento. Com o país à beira da guerra civil, ocorreram as eleições gerais em 5 de junho de 1977. O CHP vence sob a liderança de Bülent Ecevit e retorna ao poder, mas sem a maioria da direita, os partidos se recusam a apoiar Ecevit para o novo governo. Então Demirel formou a Frente Nacional em julho de 77 e se sustentou em alianças frágeis por 2 meses. A violência ocorreu solta entre 1977 e 78. Demirel não consegue se manter no poder e cai em setembro, mas Ecevit não assume. E só foi em janeiro de 1978 que ele foi assumido. A violência nas ruas aumentou e não cessou, com mortes, atentados e execuções. O Estado estava respondendo com repressão, mas a polícia e a judiciária eram frequentemente acusados de colaborar com os lobos cinzentos da direita. A situação se tornou desesperadora. A inflação superava os 60% no país. O desemprego aumentava bastante. O país passou a sofrer com escassez de produtos básicos, longas filas em postos de gasolina, apagões de energia, devido à falta de importação de energia. Em 1979, o país sofreu colapso político. Uma guerra civil não declarada começou. Com assistência comunista, foi criado o PKK, um grupo de separatistas curdos que visavam garantir a sua separação da Turquia e formar um Estado curdo. E nisso passou a realizar atentados contra o governo turco. A situação política em relação a 79 era feia, com assassinatos diários, crimes, atentados à bomba, linchamentos, confrontos entre milícias e invasões armadas de bairros.
além do que o crime da grande máfia turca eclodiu, pois eles forneciam armas a esses grupos, além de colaborar com o inicial tráfico de drogas dentro do país. O Estado começou a perder até território. Regiões inteiras se tornavam zonas vermelhas ou zonas controladas pelos lobos cinzentos, onde o Estado não entrava. Controlavam por comunistas ou por lobos cinzentos. A inflação alcançava, em meados de 79, 70%. A instabilidade institucional era visível. Leis não eram aprovadas por pura birra. Prefeituras e governos de províncias entravam em colapso. Prefeitos poderiam ser assassinados ou renunciavam por falta de segurança. No final de 1979, a inflação chegava a 80%. Nisso, Ecevit não resiste e cai. Então, o presidente Karaturk nomeia Demirel para um novo mandato. Demirel promulgou um estado de emergência em mais de 10 províncias do país. No início de 1980, a inflação chegou a 100%. A dívida externa se tornou impagável. E nisso, os militares se preparavam para intervir novamente na política. As Forças Armadas, com a alegação de proteger a unidade nacional e alegarem que o regime civil estava em colapso e falido, lançaram em 12 de setembro de 1980, sob a liderança do general Kenan Evren, um golpe de Estado que depõe Karaturk e Demirel, dissolve o parlamento e suspendeu a Constituição de 61, que Evren baniu os partidos políticos e estabeleceu um regime militar sob o discurso de instaurar a ordem. Milhares foram detidos, submetidos à tortura pelo exército. Censura foi imposta à imprensa, rádios e televisão. No campo econômico, o governo militar implementou reformas neoliberais em parceria com economistas alinhados ao FMI, tentando estabilizar a economia devastada da Turquia, incluindo cortes de gastos públicos, a abertura ao capital estrangeiro. Politicamente, o regime iniciou um processo de reestruturação institucional, elaborando a nova Constituição, que seria outorgada em 1982, no dia 7 de novembro, para aceitação popular. Sobre alegações de fraudes, a repressão política permaneceu intensa, com perseguições a qualquer dissidência. A censura era rígida e o controle sobre a universidade, sindicatos e imprensa eram altos. De imediato após a outorgação da Constituição, ele se torna presidente. No campo econômico, as reformas neoliberais prosseguiram com todo o vigor, mas os efeitos sociais foram duros, levando ao desemprego, que levou à queda dos salários e ao aumento da pobreza. Nas eleições de novembro de 83, o Partido Paulo-Militar, Partido da Reconstrução Nacional, o MDP, venceu e seu líder, Turgut Özal, se torna primeiro-ministro, mas teve poder limitado pelo poder de Evren. O Özal buscava estabilizar a economia turca e consegue melhorar os indicadores econômicos do país, mas a desigualdade social permanecia alta, alimentando o descontentamento nos setores populares. A partir de 1985, as reformas financeiras deram resultados, com os índices da economia do país melhorando relativamente, o que aumentou a popularidade de Özal. E a partir de 1986, apesar das restrições à oposição e à liberdade de imprensa, alguns sinais de abertura política controlada começaram a surgir. Mas apesar disso, o ambiente no país era de tensão crescente entre o controle militar e a pressão da sociedade por democratização. Apesar disso, Özal consegue estabilizar a moeda turca, a lira. Mas politicamente, o cenário entre 87 e 88 era de uma tensão crescente entre a tutela militar e as demandas populares por reformas democráticas mais amplas. A repressão em 88 era menos severa do que a repressão em 1980,
mas as restrições seguiram. O governo de Evren fez bastante propaganda sobre a nova e a popular televisão e crescera bastante nos anos 80. A TRT era a única TV permitida no cenário turco da época. E por lá o governo emitia propaganda, noticiários e as iniciais novelas produzidas dentro do país. A censura ao cinema se iniciou e a era de ouro do cinema no país acabou-se, entrando durante todo o período dos anos 80 na década negra, enquanto as novelas da dramaturgia televisiva aumentaram. Evren jogou o cinema ainda mais abaixo quando ele emitiu as primeiras televisões a cores da história da Turquia em 84, o que aumentou a popularidade da TV no país. Evren também fez bastante uso do esporte para propaganda, fazendo jogos dos principais times do país, como Fenerbahçe, Galatasaray e Beşiktaş, serem exibidos em TV totalmente aberta no país. Sob ele, o Galatasaray chegou às semifinais das taças dos campeões, sendo eliminado pelo Steaua Bucareste na temporada de 88 para 89, sendo até nesse momento a melhor colocação da história do futebol turco. Mas o uso da propaganda e do esporte não funcionaram muito para Evren, porque já nos primeiros meses de 89, apesar de Evren ainda ser o presidente da república, ele já estava bastante desgastado politicamente. A sociedade turca exigia mudanças reais na política do país, com uma abertura política mais abrangente que deveria ocorrer. E nisso, Evren permite a organização de partidos políticos fora do âmbito militar. Nisso, Orzal, o então primeiro-ministro, se filia ao partido da Mãe Pátria, o ANAP, para as eleições de 1989 para a presidência. Nisso, nas eleições de 9 de novembro de 1989, Turgut Özal vence as eleições para presidente. E após 28 anos de poder militar, a Turquia voltaria a ter um presidente civil no poder, iniciando o período que seria marcado pelas reformas, ou se não pelas pressões delas, mas que seguiria até 2002. Até lá, fique com Deus e até a próxima. Até mais.